Pois bem, aí você diz, e o tema, hipocrisia e fé? Bom, já dava para eu parar aqui, porque já está claro para os sensíveis, para os que têm percepção aguçada, que uma coisa está intrinsecamente vinculada à outra. E que se você vive de hipocrisia, você nunca terá fé. E se você vive da fé genuína, você nunca conseguirá praticar a hipocrisia. Mas o texto prossegue no verso 23, dizendo, tendo Jesus chegado ao templo, porque ele estava a caminho do templo, quando ele amaldiçoou a figueira. Quando ele chegou no templo, lá em cima, tendo já começado a ensinar as pessoas que foram se achegando e se aproximando, também dele acercaram-se os principais sacerdotes, os mais importantes, os que tinham os turnos sacerdotais de maior status, os que eram os candidatos naturais a se tornarem os entes superiores na religião de Israel. Esses seres de perspectiva religiosa importantíssimos, principais, e os anciãos do povo, aquelas pessoas diante de quem todos se curvavam ao passar, respeitabilíssimos, nas suas expressões de exterioridade, nas suas fantasias religiosas, fantasiados de sacerdotes, fantasiados de fariseus, e os fariseus, tanto quanto os sacerdotes, se fantasiavam. Assim como você vê cardeais fantasiados, assim como você vê algumas figuras eclesiásticas do mundo eclesiástico formal, fantasiados de sacerdócio, eles precisam se distinguir do resto da multidão onde eles chegam. Tem que ter uma bata, uma batina, um colarinho clerical, uma vestimenta que você não fique com dúvida, não, aquele ali é alguém de Deus ou da religião, diferente de Jesus, que nunca vestiu fantasia de nada, a ponto de que quando Judas quis traí-lo, Jesus era tão óbvio, era tão parecido com todos, era tão comum, era tão normal, era tão humano, que Judas disse, olha, para vocês o identificarem, já que ele não andava com uma estola sacerdotal, nem com um talit na cabeça, nem como os fariseus com franjas e franjas, nem com o livro da lei numa caixinha de couro amarrada à testa, nem com a fantasia da lei amarrada na caixinha com tiras e tiras de couro dos braços. Não, ele era só gente normal, simples, definitivamente humana, demasiadamente humana. Então Judas diz, é aquele em cuja face eu beijar. É aquele em cuja face eu beijar. É esse que vocês devem prender, porque não havia nele nada que não fosse completamente normal. Ele era leigo, vivia como leigo, se apresentava como leigo, não tinha titularidade nenhuma, não pedia titularidade. As pessoas o chamavam pelo nome de Jesus. Quando ficavam muito íntimas, como os apóstolos, chamavam de mestre, de rabi, porque era com ele que aprendiam, mas do contrário, qualquer ser humano que chegasse o chamava de Jesus. Ou alguém que tivesse visto ele realizar um milagre extraordinário e que tivesse caído em tamanho estado de estupefação, chegava e dizia, Senhor, ajuda-me, socorre-me, tem compaixão de mim. Mas no mais, o tratamento é pelo nome próprio, é Jesus, que significa o Senhor salva. É um equivalente a Josué, que significa Deus salva. Pois bem, tendo Jesus chegado ao templo e começado a ensinar, vieram os principais sacerdotes e os anciãos do povo, diferentes do resto da multidão, e perguntando, já chegaram perguntando, nem pararam para ouvir. Nem pararam para ouvir, já chegaram perguntando. Isso é um comportamento ridículo de crente. E não para ouvir, não dá tempo a nada. Já chega com pergunta. Já chega gritando, ofendendo, demandando, questionando, botando na parede, com intolerância. E você sabe muito bem que é assim que acontece, você sabe. Porque muitos de vocês aqui já foram assim, alguns ainda são assim, e alguns convivem com milhares que são exatamente assim. Isso faz parte de uma cultura
perversa que se embrenha na mente das pessoas, e elas passam a nem notar o quão grotescas, ogras e toscas elas se tornam, como esses sacerdotes e anciãos do povo que já chegaram perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? Uma pergunta insolente. Ele estava ali falando. Tinha gente tão interessada que estava ouvindo. Mas eles chegam e querem saber: escuta, com que autoridade tu abres a tua boca? Ponha-se no seu lugar. Você acabou de ouvir isso aqui de um deputado palhaço no Congresso Nacional, dirigindo-se à minha amiga, irmã, amada, companheira de carinho e de oração, a Marina Silva, ministra. Ponha-se no seu lugar. É o mesmo espírito, mesma potestade, mesmo demônio mental. Já chegaram perguntando: com que autoridades fazes estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Tem algum fórum, algum nível superior, alguma instância religiosa maior do que a nossa? E a nossa está acima de todas. E da nossa parte, eu posso garantir, nós podemos asseverar que não foi de nós, nem do nosso sinédrio, nem do nosso concílio, nem do nosso consenso, que você recebeu autoridade nenhuma para ensinar nada, para abrir a boca, em contexto ou em circunstância alguma. Então, calado é o que eles estão dizendo. E Jesus lhes respondeu a essa cambada de fantasiados religiosos, arrogantes e soberbos: eu também vos farei uma pergunta. Vocês me fizeram duas, eu vou fazer uma só. Se vocês me responderem, então eu responderei com que autoridade eu faço as coisas que eu faço. Vocês aceitam? Vocês não querem saber com que autoridade eu faço as coisas que eu faço? Então eu vou fazer só uma pergunta. E aí ele perguntou: de onde era o batismo de João Batista, meu primo? Do céu? Do céu? Ou dos homens? Ou da terra? Era uma instituição humana, uma veneta de um homem transtornado com complexo de profecia e de profeta? Ou era algo que ele tinha recebido como mandamento de Deus dos céus? Para ele convocar, para ele aplanar caminhos, para ele aterrar vales, para ele nivelar os outeiros, para ele deixar as coisas claras de que estava chegando o reino de Deus, e sem arrependimento, sem metanoia, sem mudança de mente, de conversão, de fariseus, de sacerdotes, de guardas do templo, de guardas romanos, de publicanos, cobradores de impostos, de prostitutas, tanto quanto de mães de família, de qualquer ser humano. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Portanto, sem metanoia, sem mudança de mente, de olhar, de compreensão, de reinterpretação da vida, de ressignificação da própria existência com uma nova maneira de viver, sem isso, não haveria instalação do reino de Deus no coração de Deus, no coração de homem algum, porque o reino de Deus, afinal, não viria ainda com nenhuma visível aparência, mas com subjetividade instalando-se no coração dos homens. Portanto, a pergunta é essa: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E aí, os sacerdotes e os anciãos do povo, os reis da hipocrisia, os senhores da teatralidade, da conversa fiada, da mentira, da disfarçatez, estavam acostumados aos seus conluios, às suas cabalas secretas, aonde eles faziam os seus arranjos, das suas magias farisaicamente mentirosas para enganarem as pessoas. Eles se reuniram e discorriam entre si. O nível de cara de pau e de explicitação do desejo do mal em relação a Jesus era tão grande que eles não tinham mais nem o pudor de falar assim baixinho, chamar um, falar com um, aí um vem e chama o outro. Não, eles discorriam entre si. Já tinha se tornado algo completamente descarado. O ódio e o desejo de matar Jesus.
discorriam entre si, perguntando, raciocinando, elucubrando. E o que é que eles concluíram? Se nós dissermos dos homens, é para a gente ficar morrendo de medo do povo. Porque todos eles consideram João Batista um profeta sincero, verdadeiro e genuíno. Então, a gente não pode usar essa alternativa de dizer: ah, o batismo de João era dos homens. João era um homem bom, mas o batismo dele era dos homens. Por outro lado, se nós dissermos que o batismo de João Batista era dos céus, então ele, Jesus, vai se voltar para nós e dizer: por que então vocês não creram em João? Por que vocês não o seguiram? Não obedeceram? Não se converteram? Se tem certeza absoluta de que aquele marginal era marginal da religião, mas habitava o centro do coração de Deus, como é o caso dos profetas, marginalizados pelas instituições frequentemente, mas habitando o âmago da intimidade de Deus, por que vocês não escolheram a boa parte e o seguiram? E o consideraram quem ele de fato era? Por quê? Essa foi a conclusão que eles chegaram, e era a conclusão lógica, porque eles tinham sido encurralados por Jesus. E disseram: a gente só tem uma alternativa agora. Aí eles responderam a Jesus: nós não sabemos. É só nessa hora que você vê o acadêmico, o religioso que acha que sabe tudo, que ensina a Deus, que sabe Deus, que Deus não fala nada se não for através de sua boca. São os formados em Deus, os doutores em Deus, em divindades e em qualquer outra coisa, que são os seres superiores do conhecimento de Deus em relação ao mundo, que é uma coisa patética, que no Evangelho você não encontra lugar nenhum para isso, só na religião do Templo de Israel, não em Jesus, não entre os discípulos e não no meio do povo. E Jesus luta contra isso, porque esse é um surto que de vez em quando quer se aflorar na alma dos discípulos dele. E Jesus os combate veemente e sem nenhum tipo de conivência ou de leniência, porque isso é absolutamente abominável. Isso é o adubo de toda hipocrisia espiritual. Então eles disseram: não sabemos. E Jesus, por sua vez, disse: nem eu tampouco direi a vocês com que autoridade eu faço essas coisas, mas olha só, eu tenho mais uma questãozinha, uma história para contar. Você está vendo a ligação entre hipocrisia e fé? Como elas não habitam o mesmo lugar? Se você abrir espaço para hipocrisia, você tirou o lugar da fé. Se a fé crescer e se plenificar no seu coração, não há lugar para hipocrisia, para performance, para disfarçatez, para o faz de conta. A fé determina que o que é, e o que não é, não é. Mas ela é uma certeza de ser, o tempo todo. A hipocrisia que não lida com isso, não está nem aí para isso, ela só quer ter a certeza de que os outros pensem algo acerca de você. Não precisa haver nenhuma correspondência no seu coração. Aí Jesus disse: olha, eu tenho uma historinha. Leve, suave, fiquem preocupados não. Aí ele conta a história para todo mundo, mas especialmente para os sacerdotes e os anciãos do povo. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na nossa vinha, na vinha da família, que está na hora de colher o fruto para fazer o vinho, vender e internarmos o recurso para a família. Aí esse filho respondeu: sim, paizinho querido, amado, ó Pai sublime, exaltado, ó Pai Senhor, sim, Senhor. Porém, não foi. Só tinha confissão, só credo, só doutrina, só fala certa. Supostamente ele dizia o que ele achava que o pai queria ouvir. Como eu passei a minha vida desde criança, eu notei isso quando eu era um menino de uns 2, 3 anos, na igreja presbiteriana em Manaus. Minha mãe me levava e eu ia lá, garotinho.
Me chamava a atenção a inobjetividade das orações. Com a minha cabecinha de 3 aninhos, mas eu dizia, por que será que eles falam tanto essas coisas assim sobre Deus e na hora de pedir mesmo o que eles vão pedir é quase nada? Ou é uma coisa sem expressão? O que me chamava a atenção? Era aquele... Tinha até um gestual, geralmente eram presbíteros que ficavam em pé, subindo e descendo assim no calcanhar, vestidos de paletó e gravata, com a cara virada para cima, muito arrumados, e eles começavam, ó Deus, Altíssimo, Amantíssimo, Sublime, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que reinas sobre todos os reis, autoridades e povos e tal. Era um elogio. E aí, no fim, era só aquilo mesmo. Eu dizia, que coisa mais interessante. Às vezes eu falava para minha mãe, por que eles falam tantas essas coisas para Deus? Parece que Deus não sabe quem Deus é. E à medida em que eu fui ficando um pouquinho maior, isso foi ficando insuportável para mim. E logo depois, já chegando aí perto da puberdade, eu aprendi que Jesus só chamava a Deus de paizinho, de Abba, e nada mais. Nenhuma outra nomenclatura era paizinho, Abba, da maneira mais popular, e ficou mais patético ainda para mim, antes mesmo de eu me converter. Mas está aqui esse filho, é um religioso, hipócrita, como os sacerdotes, os fariseus, os anciãos do povo, os escribas, os acadêmicos da correção, da doutrinação, do ensino, da catequese, da fala, do credo, da declaração, tudo sim. Mas não foi. Tudo sim, mas não praticam. Tudo sim, mas são como a figueira, só folha. Não dá fruto. É só promessa, sem consequência. É só fachada. Mas se você entrar procurando algum fruto dentro, você não acha nada. E o que Jesus declara para essas pessoas, declarou naqueles dias e declara em todos os tempos, declarou ao Israel como povo, declarou ao Israel como religião, declarou às autoridades da religião em volta dele, declara em todo o tempo, durante a história, declara hoje, declara agora. Eu não estou interessado em confissão de fé. Qualquer idiota, qualquer inteligência artificial pode fazer declaração de fé. Se você pegar aí um site GPT, como eu tenho aqui no meu celular, e você perguntar ao site GPT quais são os principais ensinos do pastor Caio Fábio ou do Caio Fábio, ele vai te dizer as principais ênfases que o reverendo Caio Fábio deu no curso do seu ministério é a pregação do Evangelho da Graça, é a salvação em Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é o Cristo eterno. Ele ensina que se leia a Escritura e se leia a vida tendo Jesus como chave hermenêutica interpretativa, e ele tem uma ênfase total no fato de que a espiritualidade humana precisa ser integral. Quanto mais humano, mais espiritual, e quanto mais espiritual, mais humano, e muitas outras coisas. Sem erro, e é só uma inteligência sem alma. Como esses indivíduos aqui, como muitos que dão aula por aí de Deus, inteligências artificiais, sem alma. Dizem sim, 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 sim. Mas você não espere por eles, porque eles não chegam. Eles falam de amor, mas eles não te acolhem na tua dor. Eles falam de vida moral, mas eles não têm nenhuma conduta ética. Eles falam de obediência, mas eles não se dispõem a nenhuma prática de obediência que não seja algo a ser performatizado no palco, onde haja muito público para aplaudi-los após a performance. A coisa mais horrorosa para eles é a prática de uma espiritualidade íntima, dentro do quarto, na solitude, no silêncio, na quietude, sem visibilização, sem ninguém vendo.
Hoje em dia eu vejo, as pessoas já não oram mais sozinhas, até para orar elas fazem lives. Até as orações têm que ser gravadas. Já não serve mais só dizer, ô meu irmão querido, minha irmã amada, ó, você está aqui no meu coração e eu estou orando todo dia pelo que você já me falou e tem alguma coisa mais que você queira que eu inclua nas minhas orações em relação a você? Não, não serve. Tem que ser tudo escrito, gravado, publicado, documentado, fotografado. Tem que virar filme para o outro, porque de fato a gente sem incentivo vai naturalizando e normalizando as coisas. Entra no teu quarto é sem câmera. Entra no teu quarto é sem live. Entra no teu quarto e fala com teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto será tua única audiência. E nenhuma outra. Mas isso parece falta de objetividade, porque de fato as pessoas nem creem tanto que estão falando com Deus. Elas querem mesmo é que o outro saiba que você está falando acerca dela, supostamente para Deus. Tem tudo a ver com uma determinada média fraterna de carinho, ou de qualquer outra coisa, ou até de importância que você quer que a pessoa tenha nas expressões do seu pensamento no dia a dia dela, quando na realidade é muito mais fácil gravar 1 minuto de uma oração por alguém e passar o resto do dia sem pensar na pessoa do que entrar no quarto e no silêncio, dedicar-se só na presença de Deus, intercedendo por alguém, ou orando, ou simplesmente estando em silêncio diante de Deus, numa contemplação que não tem palavras, mas tem entrega pacificada do coração, a certeza do cuidado divino por você. O que passa disso, quem ensinou foi Jesus. E a gente já viu aqui em Mateus 6, quem está me acompanhando há 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses, passou por Mateus 6 minuciosamente comigo e viu que o nome que Jesus dá a isso é hipocrisia e não fé. Aonde existe essa manifestação de fé, essa pseudo-fé, existe só hipocrisia e fé genuína nenhuma. Mas aonde a fé genuína está, nem sempre você ouve confissões, exaltações, elogios a esse Deus carente que precisa saber que Ele é o maior, o mais gostoso, o mais poderoso, o melhor de todos, e como Ele não há igual, parece até que Ele não sabe, e precisa ser lembrado disso todo dia. Isso é coisa patética, feia, infantil, nojenta, e devia ser lavada da nossa alma para sempre. Ele é e Ele sabe. Jesus disse, não andeis inquietos, não usem de vãs repetições, não repitam, não tornem públicas essas coisas, vosso Pai Celeste sabe. Sabe. Então ele vem contando a história dos 2 filhos. Falou com o primeiro e ele disse, sim, Senhor. Porém não foi. Nunca apareceu. Era só para consumo dos ouvidos do pai naquela manifestação familiar, naquela congregação. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa, meu filho, olha lá, está na hora de colher a vinha, o fruto para fazer vinho, para a gente botar um dinheiro para dentro de casa, na família, e eu estou precisando da sua ajuda, eu não tenho tantos trabalhadores esse ano para fazerem essa tarefa. Mas esse segundo filho disse, eu não quero, pai, eu não quero, não estou afim, eu não vou, tenho nada a ver com vinho, com uva, detesto, não nasci para o chão, para a agricultura, para a terra. Acho esse aí um negócio muito rudimentar, antigo. Tem a ver com você, com a família. Mas eu tenho outros planos para a minha vida. Eu não quero. Portanto, eu não vou. Aí Jesus diz, depois de um tempo de reflexão, de silêncio, de olhar para dentro, de perscrutar e auscultar o seu próprio coração, ele sofreu uma metanoia. Ele mudou a mente. Ele falou, eu sou um idiota, eu como, bebo. Tudo que eu adquiri até o dia de hoje foi fruto do trabalho do meu pai na vinha, da família na vinha. Eu sou fruto da vinha. E se eu tiver um futuro, virá também da base da plataforma da catapulta,
dessa vinha? Por que eu disse que não quero e que não vou? Que natureza de estupidez é a minha e que sentimentos foram esses de arrogância que tomaram conta de mim para eu trazer uma negação tão peremptória ao meu pai, que foi apenas gentil e pediu ajuda que ele está precisando. Então, ele se arrependeu. Isso é arrependimento, é metanoia, mudança de mente, de concepção, de olhar, de vista e de interpretação. Arrependido, depois ele apareceu lá, ele chegou, ele se apresentou, presente, pai. Vim ajudar, e ajudou. Aí Jesus tem uma pergunta. Qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Os caras começaram perguntando, quem te deu essa autoridade? Com que autoridade tu fazes estas coisas? Um monte de pitbull. Aí vem Jesus aqui nessa suavidade e pergunta, escuta, eu contei essa historinha, me respondam. Qual desses dois fez a vontade do Pai? Aí eles disseram, achando que era uma coisa muito simples. O segundo, é claro. O primeiro disse sim, mas não apareceu. O segundo foi. Não foi o segundo que fez o que o Pai queria. Então declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos, olhem bem, ele está falando com os principais sacerdotes, com os anciãos do povo, com os seres mais importantes do status quo religioso, daquele templo de Jerusalém, onde ele estava ensinando, correndo risco de vida. E mesmo correndo risco de vida, olha o que ele diz a esses indivíduos. Era como dizer isso na reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Americana, ou dizer isso na Cúria do Vaticano, era como dizer isso aqui numa reunião dos bispos da CNBB, ou do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, ou da Convenção Batista Brasileira, ou da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, tanto faz. Jesus então lhes declarou. E olha só a total ausência de temor, porque é uma declaração que praticamente aos ouvidos daquela assembleia religiosa estava chegando perguntando com que autoridade ele fazia o que ele fazia. Dava ensejo a apedrejamento, à morte, a qualquer coisa que eles decidissem fazer, porque foi uma palavra sem dissimulação, sem subterfúgio, sem camuflagem, sem metáfora de nenhuma natureza, foi explícita. Em verdade eu vos digo, que cobradores de impostos que trabalham para os romanos, abomináveis a vocês, e vocês batem no peito e agradecem a Deus porque não são como eles, se sentem superiores, e meretrizes e putas, mulheres e garotas de programa, vos precedem no reino do meu Pai. Vocês, se chegarem, se algum de vocês aparecer por lá, é na rabeira. Mas Jesus chega a usar essa mesma expressão num outro contexto, no qual aqueles que ouvem ficam também sabendo que nesse lugar aonde os publicanos, os cobradores de impostos, os seres desprezados pela religião daqueles dias, ou qualquer ser desprezado pela religião, a religião dos nossos dias, juntamente com as prostitutas, as garotas de programa, os LGBTQIA+, todo mundo que vai chegar e vai entrar antes, porque foi sincero em quem era, porque buscou mudar de vida, porque quando entendeu a verdade, à medida em que foi entendendo a verdade, foi mudando a própria vida, não para adequá-la aos costumes da religião, mas para transformá-la segundo a medida da imagem, da beleza de Deus manifesta em Jesus. E isso carrega como característica amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, prática da justiça. É isso que faz a caracterização da transformação, da metanoia crescente no coração de alguém para um outro grupo de religiosos. Jesus disse, vocês vão ficar batendo e a porta não vai se abrir para vocês. A esses aqui Jesus disse, em verdade eu vos digo, olha, vocês querem saber com que autoridade eu faço o que eu faço, eu digo o que eu digo? Deixa eu dizer uma coisa. Depois de tudo que aconteceu de conversa aqui,
Eu tenho uma coisa a dizer com autoridade. É que os seres marginais da terra, da religião, todos eles, vos precedem no reino do meu Pai. Esses que vocês não querem que entrem na igreja de vocês para não contaminar, que vocês não casam para não se sujarem, que vocês não batizam, os quais vocês não dão a ceia, em relação aos quais vocês censuram, trazem proibição ou designam o inferno. Em verdade, eu vos digo que esses seres estão muito adiante de vocês no reino do meu Pai. Anos-luz na frente. Vocês andam no último vagão de qualquer que seja a alternativa de graça e salvação. Porque vocês se colocam no pior de todos os lugares, no lugar da abominação diante de Deus, por causa da hipocrisia nojenta, mentirosa, arrogante, soberba, inaceitável de vocês, porque esses outros andam pela fé, creem no meu amor, vêm me ouvir porque sabem que meu Pai é bom, misericordioso e generoso e que há um lugar de graça no coração do meu Pai para todos aqueles que o buscam. E que ele não faz acepção de pessoas. E que eles próprios estão incluídos nesse amor, que não será jamais justificado por religião nenhuma. Eles estão incluídos na injustificabilidade de algo que só acontece pela fé, por causa da decisão de Jesus de ser o justo e o justificador de todo aquele que tem fé no seu nome e que deseja viver pela prática do amor, pela prática do Evangelho. Como disse o apóstolo João, todo aquele que ama vem de Deus, nasceu de Deus, é de Deus, conhece a Deus, procede de Deus, porque Deus é amor. E é só isso. O resto é invenção da religião. E aí Jesus conclui, voltando ao tema de João, porque João Batista, meu primo, veio a vocês no caminho da justiça, da verdade, da sinceridade. Mas vocês não quiseram crer nele. O desprezaram. Ao passo que esses que estão aqui, me ouvindo, silenciosa, genuflexa e quebrantadamente, deram ouvidos a ele. E não só foram batizados por ele, mas muitos vieram a mim e após mim, para continuarem aprendendo o reino de Deus. Creram nele, assim como creem em mim. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes. Mesmo vendo aqueles que eram supostamente os intocáveis, os inconversíveis, se convertendo a mim e mudando de vida, vocês não mudaram a de vocês. E continuaram só na fachada da figueira, cheia de folhas, mas que não dá fruto. A folhagem é esse dizer sim do filho mais velho. Sim, paizinho, sim, paizinho. Essa é a folhagem. Mas não procure nada dentro, porque eles não oferecem coisa alguma, não entregam nada. Ao passo em que há outros, e é por isso que o grupo de ateus, agnósticos e gente que diz que jamais creria no Evangelho de Jesus aumenta cada dia mais me ouvindo, vão se tornando milhares e milhões. E que aonde quer que me encontram, nos aeroportos, dentro dos aviões, nas estradas, nas esquinas, em qualquer lugar que eu vá, às vezes até na rua, o cara para do lado, buzina, pede para baixar o vidro, para ele dar um grito: ah, não creio em Deus não, mas no teu eu creio. Eu falo com o teu Deus todo dia, se tornou meu. E eu digo: Deus te abençoe, meu filho. Como nesse fim de semana, uma senhora fina me disse, falou quase que ao pé do meu ouvido, numa reunião de uma certa solenidade entre pessoas de um determinado nível social aqui na cidade de Brasília, e ela queria falar aquilo para mim. Ela falou: quando eu comecei a lhe ouvir, eu achei que você era discípulo de Spinoza. Depois eu comecei a te ouvir e eu vi que você passou de Spinoza em muito, em muito. Aí eu falei: Spinoza foi um cara super legal e disse coisas maravilhosas, dignas de serem observadas. Mas ele se tornou meio panteísta, e eu jamais seria panteísta, porque o meu Deus ouve oração. E quando eu o chamo de pai, ele diz: eis-me aqui, meu filho.
E eu tenho uma relação pessoal com ele. E o Deus de Spinoza era extremamente impessoal. Ela disse, foi isso que eu notei. Eu falei, então prossiga, porque você notou correto. Continue e absorva. Porque essa é a palavra que engravida a gente com alegria no Evangelho. Onde há hipocrisia, qualquer que seja a natureza da hipocrisia, como alguém que chegue, como outro dia alguém me falou, me ligou angustiado, dizendo, eu estou te ligando porque eu sei que você é amigo do meu pastor, e eu pedi ao meu pastor para ir a um hospital orar por uma pessoa da minha família que está doente, praticamente à morte. E ele me pediu desculpas, mas disse que não iria, porque ele não crê que Jesus cura, ele não crê em cura divina. E ele não iria passar essa vergonha de ir lá orar para que essa pessoa da minha família viesse a morrer. E eu falei, mas como é que você sabe, pastor? Eu vejo você pregando aqui na igreja sobre fé. Que fé é essa? É fé para quê, então? Vai até onde? É fé para se coçar? É fé só para assinar cheque no tempo de cheque, ou cartão de crédito, ou oferta? O quê? É fé de promissória? Usando a linguagem de hoje, é fé de folhagens? E que natureza de fé é essa? E eu estou tão decepcionado, mas eu sei que ele é teu amigo. O que será que ele está vivendo? Eu falei, ele deve estar numa crise pessoal há muito tempo. É um profissional do púlpito. Aprendeu a falar, a se expressar, a se comunicar. Tem um vernáculo bom, razoável. Ganha bem daquela comunidade. Então ele não vai perder essa mamata. Agora, ir no hospital, orar por alguém, ungir com óleo, ou impor as mãos, e segundo ele, correr o risco de passar a vergonha de orar e a pessoa não ficar curada, isso ele não quer para ele, nem a vergonha. Aí ele falou, mas isso não é uma grande hipocrisia? Eu falei, das mais horrorosas, meu filho. E o senhor pode falar isso com ele? Eu falei, não, eu não. Ele sabe demais para que ele próprio não venha ouvir a voz de Deus em algum momento. Se o meu pai o ama, vai açoitá-lo, vai dar uns cacetes nele. O leão de Judá vai dar-lhe uma patolada, vai rasgar-lhe o peito e puxar o coração para fora, para ver se ele se converte. Mas de mim ele já ouviu demais para eu ir fazer uma perguntinha dessa. Além do que, isso me deixa tão passado que eu não tenho nem condição de ter essa conversa. Mas isso está presente em todos os lugares. O pessoal fica chocado comigo quando eu digo que a maior incidência de ateus que eu encontro nesta existência estão atrás dos púlpitos, ou são líderes de igrejas reformadas, ou pentecostais, ou neopentecostais. São os que menos creem em Deus ou não creem nada em Deus. E vivem de hipocrisia. Porque se eles crescem, se eles tivessem fé, eles não seriam como eles são. Eles não diriam o que eles dizem. Eles não fariam o que eles fazem e eles não deixariam de fazer aquilo que eles sabem que é a vontade de Deus que eles pratiquem. Eles não creem. Porque a hipocrisia deles é tão grande que é no inchaço da hipocrisia que o verdadeiro ateísmo se instala. O ateu não é o cara que tem uma crise em casa, que diz, meu Deus, e os mortos em Gaza, isso e aquilo. É só uma pessoa que ainda não refletiu direito. Mas para quem não refletiu ainda, que não teve as instruções, que, por exemplo, eu tive na vida, e as intuições, e as certezas, e as experiências, está tudo bom, de bom tamanho. Eu entendo por que o meu pai, que está nos céus, não vai entender essas pessoinhas. Por quê? Agora, esses outros, escondidos atrás dos púlpitos, pregando, ou saindo, vai que ele cura, não sei o quê, mas só para arrancar dinheiro dos outros. O resto é hipocrisia. Quando o caso é deles, nenhuma oração. Porque eles sabem que não serão ouvidos, eles nem creem num Deus que ouve. Eles só aprenderam essa performaticidade na qual você embarca, porque na sua tolice e ingenuidade você se deixa enganar. Mas aprenda isso. É hipócrita, então não tem fé. E se tem fé genuína, sincera e verdadeira, como de uma criança na presença de Deus, então não tem nenhuma hipocrisia. Senhor Jesus, eu quero te pedir
Que tu nos salves de sermos como figueiras cheias de folhagem sem nenhum fruto. Que tu nos salves de sermos desses que vivem de aparatamentos exteriores, de performances para o lado de fora, de demonstrações, mas em cujo coração não existe o carnegão desse amor quebrantado que se satisfaz exclusivamente do silêncio da tua presença. Por favor, permite que essa palavra dita tenha entrado, tenha sido martelada, tenha quebrado a rocha dos corações. É o que eu te imploro de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.